nesta noite Deus já tem colocado um tema no nosso coração para que a gente venha dividir com a igreja. E é um tema talvez pouco compreendido. É possível que os irmãos até se choquem com essa explanação, porém, irmãos, eu creio que é um tema de grande importância e do interesse da igreja. Glória a Deus. O tema é eleição e a predestinação. Para isso, nos convidamos, os irmãos, para a leitura de um texto em Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 5. Minha versão é a Revista Corrigida. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus prezados irmãos, nós sabemos que após a conversão é possível que o homem ou a mulher caia da graça, que é popularmente chamado de desviar-se. Nós sabemos que isso é uma possibilidade. Aconteceu, por exemplo, com a mulher de Ló. Ló e a sua família já haviam sido retirados da cidade de Sodoma, porque Deus havia dito que ele iria consumir a cidade com a chuva de fogo e enxofre. Mas o anjo deu a ela uma advertência. Ele disse: saia da cidade e não olhe para trás. E aconteceu, meus irmãos, que tendo ele saído, choveu fogo e enxofre. Mas a mulher de Ló olhou para trás, e naquele momento ela se transformou em estátua de sal. Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 22, ele compara o desviado a uma porca lavada que voltou ao espojador de lama, ou ainda ao cão que voltou ao seu próprio vômito. Mas a pergunta que nós queremos fazer para a igreja nesta noite é: a salvação é incondicional ou ela poderá se perder por causa do pecado? Em outras palavras, o desviado vai voltar um dia porque Deus tem um plano na vida dele? Ou ele pode se perder para sempre? Ao longo do tempo, surgiram duas correntes que tratam ou trataram sobre o assunto. Uma delas é a chamada calvinismo. Calvino foi um grande teólogo do quarto século. Ele trouxe então o assunto. Porém, ele disse que a doutrina não era dele, mas de Santo Agostinho. E Santo Agostinho também disse que não era dele. Ele estava interpretando a doutrina da livre graça do apóstolo Paulo. Mas
no século XVIII, se eu não me engano, um teólogo holandês chamado Armínio trouxe a questão a debate. Se nós olharmos a questão do desviar-se e de perder-se à luz do calvinismo, nós vamos dizer que essa pessoa não pode se perder. Ele será salvo. Mas Armínio disse que ele pode se perder, sim. Hoje nós vamos trazer para a igreja a perspectiva calvinista do assunto. E para explicar melhor para a igreja, nós vamos precisar usar algumas regras da hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar textos bíblicos. Para interpretar corretamente, nós precisamos seguir essas regras. E a primeira regra da hermenêutica diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia é o seu fiel intérprete. A segunda regra da hermenêutica diz que nós precisamos observar o texto e o contexto, ou seja, o que vem antes e o que vem depois, o contexto imediato. E depois disso, nós temos que observar os capítulos, vem antes e depois. E após, os livros da Bíblia, que eles falam sobre aquele assunto. Depois a Bíblia inteira. E nós podemos ter uma interpretação correta. A terceira regra da hermenêutica diz que nós devemos interpretar a Bíblia de forma literal. Ou seja, no Novo Testamento, lá no livro de João, quando João disse que Jesus fez muitas coisas, e se todas elas fossem escritas, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Ora, João está usando aí uma figura de linguagem chamada de hipérbole. É um exagero. Para quê? Para mostrar que Jesus realmente fez muitas coisas. Então nós vemos aqui que a hermenêutica nos ajuda a interpretar a Bíblia. Nós queremos aplicar algumas dessas regras para a explanação que nós queremos fazer nesta noite. Então a primeira regra, o primeiro ponto do calvinismo fala da total depravação. Quando o homem caiu, meus irmãos, ele desfigurou a imagem de Deus que estava nele. Porque lá em Gênesis está escrito que o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado ofuscou essa imagem. E o homem se distanciou muito de Deus. Tanto é que, uma certa vez, Deus olha do céu para a terra para ver a situação do homem. No seu olhar santo, glorioso e poderoso, ele praticamente tirou uma radiografia da situação. Lá em Isaías, no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus viu o homem com a cabeça fraca e o coração enfermo. Diz a Bíblia: não há nele, no homem, coisa sã, senão inchaços
feridas, chagas podres, não amolecidas e nem espremidas com óleo. Sim, esse é o quadro do homem diante de Deus. E Paulo, meus irmãos, falando sobre o mesmo assunto, lá em Romanos, no capítulo 3, ele disse: não há quem entenda e não há quem busque a Deus, porque todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há que a Deus, não há sequer um. Glória a Deus. Então nós vemos aí, irmãos, que até para buscar a Deus e crer nele, o homem precisa da iniciativa de Deus. Glória a Deus. Deus precisa operar no homem a salvação. A Bíblia diz que ele opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. O ponto do calvinismo é a total depravação e separação de Deus. Mas o segundo ponto é a eleição incondicional, que é justamente o texto de Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. É possível projetar? Estamos com um probleminha. Posso ler aqui para os irmãos. Os irmãos que têm Bíblia, se quiserem ir acompanhando, nós podemos meditar juntos. Então diz aqui o versículo 4. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Os prezados irmãos. Não, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É isso que está escrito na Bíblia dos irmãos? Veja, meus irmãos, que a eleição da igreja é incondicional. O que é que Paulo diz aqui? Que segundo a soberania de Deus, a igreja já foi escolhida e eleita. Quando? Antes da fundação do mundo. É o que está escrito. E a hermenêutica diz que nós devemos interpretar no sentido usual e comum. Ou seja, você deve ler e entender da forma que está escrito. E aqui está bem claro. Nós fomos eleitos nele. Nele quem? Jesus. O que é que a Bíblia está dizendo? Que antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado que, por exemplo, Douglas Cerqueira estaria salvo e acreditaria em Jesus Cristo, nele, então nele aqui. E pelo sacrifício de Jesus, ele seria salvo. E assim com todos os outros membros da igreja. E o importante aqui, meus irmãos, é enfatizar que isso não depende de nenhuma obra. Pela graça sois salvos, fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. E seguindo aqui, para que fôssemos santos
e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus nos elegeu e nos escolheu antes da fundação do mundo, para quê? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Veja, irmãos, que a igreja é santa e irrepreensível porque ela é escolhida, porque ela é eleita, porque ela é salva. Nós não somos escolhidos, não somos santos para sermos salvos. Nós somos santos porque nós somos salvos. E alguém disse, não, a doutrina de Calvino está errada. Porque se você pensar que você já está salvo, então você pode pecar, você pode se prostituir, você pode andar no erro, porque você vai ser salvo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Versículo 7. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O que é predestinar? 7. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Predestinar é fixar o destino. Ou seja, vai acontecer isto, isso e isso. Com a pessoa, ele vai se converter. Para filhos de adoção por Jesus Cristo. Veja que antes nós não éramos filhos, nós éramos criatura, porque nós não tínhamos relação com Deus. Mas quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Lá em João, no capítulo 1, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, por Jesus, nós fomos adotados para a família de Deus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, meus irmãos, que a predestinação é incondicional. Ninguém aqui, e nem no mundo inteiro, pode merecer a salvação por conta das obras, porque ela é dada de graça para quem aceita o Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto do calvinismo diz que a expiação é limitada, ou seja, Cristo morreu pelos eleitos. Ele não morreu pelo mundo, mas pelos eleitos. Vamos explicar melhor. O grande pregador Billy Graham, conversando com um governador de um importante estado nos Estados Unidos, perguntou para ele: se o senhor der o perdão para um que está condenado à morte, este preso pode se livrar da morte? E o governador disse: sim. Se eu der o perdão, ele está livre da cadeira elétrica, ou da forca, ou de outro método que eles usem para matar ou condenar à morte
o preso que mereceu esse castigo. E Billy Graham continua: mas, se apesar de receber o perdão, ele não aceitar o perdão, o que acontece? Neste caso, ele é condenado e vai morrer. É exatamente isso que nós queremos mostrar para a igreja. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, mas o mundo não o recebeu, diz a Bíblia. Ora, se o mundo não o recebe, então o sacrifício de Jesus se torna em vão. Os irmãos concordam? Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Assim, meus irmãos, Jesus morreu pelos pecados dos eleitos, daqueles que ele escolheu. Escolheu quando? Lá na eternidade, antes da fundação do mundo. O quarto ponto, meus irmãos, dessa doutrina, mostra que a graça de Deus é irresistível. Em outras palavras, se Deus tem plano com a sua vida, você vem pela ou vem pela dor. Você vai vir de um jeito ou de outro. Eu conversei essa semana inteira com um irmão a respeito desse assunto, e ele vinha de uma linha arminianista. Assembleia de Deus, nós todos, recebemos esse ensinamento. E ele foi se identificando à medida que nós continuamos a conversa, fomos mostrando a Bíblia. Ele disse que lá no passado, uma pessoa chegou para ele e disse, uma pessoa até sem cultura, sem entendimento bíblico, não conseguia nem ler direito, mas ela disse: Deus tem um plano para a sua vida, e nem você impede esse plano. E ele disse, meus irmãos, que realmente aconteceu o que aquela irmã disse. Se Deus tem um plano de salvação, você vai ser salvo. De um jeito ou de outro, a graça de Deus, que é irresistível, vai te puxar. Você vai para o Evangelho e você vai ser salvo. Porque você já está predestinado para a salvação. Por exemplo, uma certa vez, um grupo de irmãos estava evangelizando e entregaram um folheto para um homem. Ele pegou aquele folheto e rasgou. Ele disse: eu não preciso de Jesus. Jogou fora. Mas um pedacinho do folheto voou justamente na barra da calça dele, que era aquela barra francesa, aquela dobra, e ficou ali. E à noite, quando o homem tirou a roupa, ele viu um pedacinho de papel. Ele pegou o papel. E no papel estava escrito: e Jesus disse. E deixou aquele pedacinho. Porém, aquela frase começou a martelar na cabeça dele. Jesus disse. Ele foi dormir, mas não conseguia dormir. Por quê? E Jesus disse. Ele pensou: o que será que Jesus disse? E aquela frase não saía, até que ele foi para a igreja ouvir o que Jesus disse, e ali ele aceitou Jesus e se converteu. Glória a Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, o plano de Deus para a pessoa. Estava ouvindo um outro testemunho em que
um homem chega diante do pastor no final do culto e diz: pastor, o senhor sabe por que eu vim aqui nessa noite? O pastor diz: eu imagino que você tenha vindo para ouvir a palavra de Deus. Aquele homem disse: não, eu vim aqui para fazer um assalto. Eu vim para roubar o carro de um irmão. Enquanto eu estava lá fora, começou a passar muita gente e eu não pude agir. Mas enquanto eu estava esperando, começaram a cantar um hino. E aquele hino tocou no meu coração. Eu fiquei sensibilizado. Eu decidi entrar. Eu ouvi a palavra. Eu quero me entregar para Jesus. Glória a Deus. Isso é um testemunho recente, não é antigo. Aconteceu há pouco tempo. E aquele homem foi salvo juntamente com a sua família. Por quê? Por causa da graça de Deus que atraiu aquela pessoa. A graça é irresistível. Veja, meus irmãos, que se nós folhearmos a Bíblia, nós vamos encontrar muitos exemplos. Mas ainda, o quarto ponto, né, nós não vamos demorar muito nessa explanação, nos mostra que o verdadeiro escolhido, o verdadeiro chamado, aquela pessoa a qual Deus decretou a salvação lá na eternidade, vai perseverar até o fim. Glória a Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso fala, meus irmãos, da santificação. E a santificação é uma escada. E o interessante é que essa escada não tem último degrau. Jesus diz: Rita, suba um degrau. E a irmã Rita sobe um degrau e diz: Senhor Jesus, hoje eu estou mais santa. E ele diz: bom está, minha serva, suba outro degrau amanhã. Glória a Deus. E ela sobe mais um e Jesus diz: muito bem, suba mais um. Santificação não tem último degrau. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Glória a Deus. Nós vamos sendo aperfeiçoados. Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Até o dia que Ele vier nos buscar para nos levar para a sua glória. Glória a Deus. E aí alguém diz: não, mas se a pessoa é salva, ele pode pecar, pode andar no erro. Não é isso que a doutrina diz. É justamente o contrário. Se ele é salvo, ele também é santo. Mas e se a pessoa começa a andar no erro? Começa a praticar o pecado. Nesse caso, ele deve colocar em dúvida a eleição e a predestinação. Porque essa pessoa nunca foi salva. Nós temos na Bíblia o exemplo de Judas Iscariotes.
Judas foi um dos 12 apóstolos. E a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Judas andou com Jesus. Judas viu os milagres que Jesus praticava. Ele viu o paralítico andar. Ele viu o cego ver. Ele viu os pães sendo multiplicados. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Judas era ladrão, porque ele levava a bolsa e tirava dinheiro dela. E na oração sacerdotal do Senhor Jesus, em João, no capítulo 17, Jesus disse: Senhor, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que nele se cumprisse as Escrituras. E quem era, nesse caso, o filho da perdição? Judas. Diga-se de passagem que filho da perdição é um hebraísmo. O que é um hebraísmo? É uma expressão típica do idioma hebraico. Porque eles costumavam chamar a pessoa de filho daquilo que caracterizava o indivíduo. Por exemplo, uma pessoa muito inteligente, eles podiam chamar de filho da sabedoria. Sabedoria era uma característica dessa pessoa. E no caso, Judas é chamado por Jesus de filho da perdição. Por quê? A perdição dele já estava predeterminada. Quando? Antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Eu sei que os irmãos querem me fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Se a salvação depende de Deus, por que Deus não salva todos? Deus não salva todos porque Ele predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Mas vocês vão me dizer, se Deus fez isso, Deus é injusto. E Deus é justo. Mas Deus, meus irmãos, não tem responsabilidade pelo pecado do homem. O pecado é falta do próprio homem e ele deve assumir a responsabilidade. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 9, versículos 10 até o 16. Nesse texto, Paulo nos dá o exemplo de Esaú e de Jacó. Paulo mostra que Deus escolheu um e rejeitou o outro. Mas os irmãos vão me dizer, Deus rejeitou um e escolheu o outro, porque as obras de um eram melhores e as do outro eram reprováveis. Não. Deus escolheu antes deles nascerem. Vamos ver o que está escrito? E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, vejam aí, nem feito bem ou mal. Veja que Esaú e Jacó não tinham nascido,
não tinham feito bem ou mal, mas para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa de obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Ou seja, o mais velho serviria o mais novo. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Odiei aí, não no sentido de odiar, mas de rejeitar. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Olha aí, não sou eu que estou dizendo. Quando nós dizemos aqui que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, é a Bíblia que diz. E Paulo pergunta: há injustiça da parte de Deus? Não. Por quê? Porque Deus é soberano. Quem é que vai dizer para Deus o que é certo e o que é errado? Por que motivo ele escolhe o Douglas, mas não escolhe a pessoa que está lá no mundo fazendo um monte de coisas que não agradam a Deus? Ele sabe da sua presciência e pelo seu poder. Seguindo, versículo 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Em outras palavras, eu salvo quem eu quiser. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem dar um glória a Deus? Vocês estão felizes ou estão tristes? Nós que estamos aqui somos eleitos, somos salvos em Cristo Jesus, e nós temos todas as evidências para acreditar dessa forma, e uma delas é a perseverança. Eu confesso, meus irmãos, que quando eu estudava esse assunto, eu me senti mais crente e mais querido por Deus. Acreditar que eu, assim como os irmãos, somos escolhidos. Nós já somos predestinados para a salvação. Então, uma outra pergunta para a igreja. Uma vez salvo, salvo para sempre? Sim ou não? Sim. Os irmãos vão me pegar lá na rua, hein? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Mas aquele que é salvo permanece. É uma evidência. Vamos lá. E aos que predestinou, a estes também chamou. Veja, a este versículo, meus irmãos, foi dado o nome de cadeia dourada da salvação. Glória a Deus. Se nós não acreditarmos que uma vez salvo, salvo para sempre, a predestinação de Deus falhará. Está escrito. E aos que predestinou, o que é predestinar? É fixar o destino. Está escrito. E nós estamos lendo no sentido usual e comum. E os irmãos podem ler o texto e o contexto. O sentido é esse. Aos que predestinou, a esses também chamou. Predestinar, novamente, significa que na soberania
e na onisciência de Deus antes da fundação do mundo, antes de começar o primeiro homem, Adão, e depois passar a geração de Adão, e outra, chegar no Brasil, na cidade de São Paulo, no bairro de Pirituba, na nossa geração. Ele já sabia que o Jeremias iria aceitar a Jesus, que o Emanuel ia aceitar, porque é plano de Deus. Ele predestinou, mas o Carlos ainda não sabia que ele era um predestinado. Mas a estes também chamou. Quando ele chama de uma forma irresistível. Ele toca no coração. A Bíblia diz: não é a minha palavra como fogo, como um martelo que esmiuça a penha. Não é possível resistir ao chamado de Deus. Ele toca e comove e converte o coração do crente. E nós não temos outra alternativa senão aceitar este chamado. Então ele predestina. Segundo, ele chama. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Glória a Deus. A justificação, meus irmãos, é um termo forense, onde nós podemos imaginar a figura de um tribunal. E nesse tribunal tem um juiz. Depois tem o réu, que somos eu e você. Tem ali também um promotor, que é Satanás. E tem um advogado, que é o Senhor Jesus. E o promotor aponta para o réu e diz ao juiz, que é Deus: ele fez isto, isso. Ele deve ser condenado. E o pior, meus irmãos, é que o promotor tem razão nas acusações. Porque nós, que éramos os réus, realmente estávamos em pecado. Mas o nosso advogado, o Senhor Jesus, olha para o juiz, o Pai, e diz: eu morri por ele, e ele aceitou o meu sacrifício. Pai, tem misericórdia dele, porque foi por ele que eu derramei o meu sangue. Glória a Deus. E o Pai olha para aquele pecador e diz: está perdoado. Glória a Deus. E naquele momento, meus irmãos, se cumpre o versículo de Romanos 5 que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Então Deus justifica, ou seja, a partir daquele momento, o homem passa a ser considerado justo diante de Deus. Existe um versículo na Bíblia, o qual Deus diz: lançarei para trás de mim as vossas transgressões, e das vossas iniquidades eu jamais me lembrarei. Glória a Deus. Sim, o homem então se torna justo, isto é, sem pecado,
ele trata o homem como se ele jamais tivesse pecado. Justificação. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Meus irmãos, este último termo é o que mais me toca. Porque Paulo coloca no passado. Isso pode intrigar a igreja. Por quê? Porque a glorificação ainda não ocorreu. E quando ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer no momento do arrebatamento da igreja. Porque Paulo diz lá em Tessalonicenses que ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus. Esse momento, meus irmãos, é o momento da glorificação. Mas como Paulo dizer que a estes também glorificou, ou seja, a obra já foi realizada, nós já fomos glorificados. Isso quer dizer que Deus, na sua paciência, na eleição e na justificação, Ele já nos deu esta bênção, mas nós ainda não desfrutamos dela. Mas nós já podemos nos considerar glorificados, porque de uma forma ou de outra, os eleitos serão salvos. Glória a Deus. Vamos ver João capítulo 10, versículos 25 a 28. Estamos fazendo um estudo bíblico sobre a eleição e a predestinação. Estamos dizendo aqui que Deus escolheu uns para a perdição e outros para a salvação. Veja, respondeu-lhes Jesus: eu já vô-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não crestes, porque não sois minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Veja, a Bíblia é clara. Quem é que crê? As ovelhas. E quem são as ovelhas? Nós, a igreja. Quem não crê? Os bodes. Lá em Mateus 25, a Bíblia diz que quando o rei vier na sua glória, ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Colocará uns à direita e outro à esquerda. E as ovelhas que estiverem à direita, ele dirá: benditos de meu Pai, por herança o reino que vos está preparado antes da fundação. Glória a Deus. E nós vemos aqui dois grupos de pessoas. Um grupo que creu, são as ovelhas, e outro que não creu. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha
Olha aí, irmãos, uma evidência de que nós somos escolhidos de Deus. Qual é? Nós ouvimos a sua voz. Como nós dissemos anteriormente, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que será que nós vamos para a praça, entregamos folhetos e uma minoria, né, se converte, aceita a palavra? Porque Deus não tem um plano para todas as pessoas, mas somente para aqueles que são escolhidos. Versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Veja, meus irmãos, pela Bíblia, nós já fomos glorificados. Segundo, nós já temos a vida eterna. Nós não temos a imortalidade, mas a vida eterna nós já temos. Porque se nós partirmos dessa vida, se nós fecharmos os olhos, nós vamos abrir os olhos com Jesus na glória que Ele já preparou para a sua igreja. Glória a Deus. Voltando, meus irmãos, para a pergunta do início. A salvação é condicional ou incondicional? Vamos ver Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Segunda pergunta. A salvação depende de Deus ou depende do homem? O que vocês acham? De Deus ou do homem? Do homem? Vamos ver o que a Bíblia diz? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Depende de você? Quem pode se salvar? Se dependesse de nós, então nós vamos tentar nos salvar pelas nossas obras. Mas a Bíblia diz que é pela graça, é o favor de Deus. E Paulo é bem específico. Por meio da fé. Agora o detalhe importante. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? A fé. Veja, que nem fé você tem de si mesmo para se salvar. Porque nós, como pecadores, nos afastamos de Deus. E a fé que você teve para a salvação foi dada por Deus, pela graça de Deus. Versículo 9. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Imagine, meus irmãos, aquela pessoa que trabalhou mais para construir a igreja, trabalhou mais na obra, fez mais jejum, orou mais, visitou mais. Então, ele pode se colocar acima por conta das obras? A Bíblia diz que não. A salvação não é pelas obras. A salvação é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé é dom, é uma dádiva de Deus. Amém? Então, nós vemos aí, meus irmãos, que a salvação é incondicional. Já está determinado. A salvação depende de Deus ou depende do homem? Depende de Deus. Lá no Salmo 49, versículos 7 e 8, a Bíblia diz que o homem não pode remir a seu irmão.
e nem dar a Deus o resgate dele, porque a salvação da alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Assim, meus irmãos, qual é o preço de uma alma? É impagável, não existe valor. A salvação da alma é caríssima, diz a Bíblia. Por isso, nós somos salvos pela graça de Deus. Assim, é possível que um salvo, que um eleito, possa cair. Mas é como se essa pessoa estivesse em cima de um navio. Ele caiu, mas ele não está no mar. Deus vai ajudá-lo, vai castigá-lo, vai colocá-lo de pé e ele vai seguir o seu caminho até que a obra de Deus se cumpra nele. Glória a Deus. Essa é a doutrina da eleição. E nós mostramos aqui com versículos bíblicos. Depois nós podemos trazer uma outra oportunidade, meus irmãos, a doutrina arminianista, para que os irmãos tenham conhecimento e possam entender que na Bíblia, meus irmãos, não há contradição. Isto é a quarta regra da hermenêutica. Muito embora possa parecer que as doutrinas se choquem, mas elas na verdade se complementam e carecem de entendimento correto. Então nós dissemos aqui, em primeiro lugar, que o homem se distanciou de Deus por conta da queda. Ou seja, quando ele pecou, a imagem de Deus nele foi arranhada. E por conta disso, nem sequer crer em Deus por conta própria, ele poderia. O segundo ponto do calvinismo, nós dissemos que a salvação é incondicional. Não depende das suas obras, não depende da sua vontade, mas da soberania, da onisciência e do decreto de Deus lá na eternidade, que se Deus determinou, a determinação e o decreto dele vai se cumprir na sua e na minha vida. E se nós estamos aqui nesta noite, esta é uma evidência de que nós somos eleitos. Glória a Deus. Nós estamos predestinados para a salvação. E já que nós sabemos que nós somos predestinados, nós podemos pecar? Não. Porque nós somos santos, somos eleitos. Nós somos santos, somos salvos. E não para ser salvos. Somos separados do mundo para as boas obras, conforme disse o apóstolo Paulo. O terceiro ponto, meus irmãos, é que a expiação do Senhor Jesus foi limitada. Ou seja, Jesus morreu pela igreja, ele morreu pelos eleitos. Jesus não morreu por quem não o aceita. Se a pessoa diz, eu não quero Jesus, ele torna o sacrifício de Jesus ineficaz. É como se ele crucificasse o Senhor Jesus de novo. Conforme diz a Bíblia, lá no livro de Hebreus. Como já está um pouquinho adiantado o horário, nós não vamos entrar neste mérito. Mas Jesus morreu, meus irmãos, por aqueles que o aceitaram. O quarto ponto, meus irmãos, nos mostra
que a graça de Deus é irresistível. Por que nós estamos aqui? Nós não resistimos. Jesus chamou a irmã Rita e ela disse: eu quero Jesus. Glória a Deus. Nós não resistimos. Mas aquele que não é chamado, meus irmãos, não adianta. Ele não aceita. Eu tinha um amigo e eu queria que ele aceitasse Jesus, que ele sentisse essa alegria, o gozo, a certeza da salvação. E eu dizia para ele: Jesus salva. A Bíblia diz que Jesus ama o pecador, Jesus voltará. E cada vez que eu falava, ele apresentava um argumento contrário. Ele dizia: não, a Bíblia está cheia de erro. A Bíblia foi escrita pelo homem. A Bíblia não é a palavra de Deus. E cada vez que eu conversava com esse rapaz, eu saía de lá mais irritado. Até que eu decidi não falar mais, porque ele não iria aceitar. Eu me lembro, meus prezados irmãos, que no começo da minha conversão, lá na década de 80, Deus usou um varão para falar comigo. E este se chama Douglas Cerqueira. Eu tinha um bar, eu comprei o bar que era do meu pai. E frequentemente o Douglas aparecia ali. Ele vinha com umas conversas assim misteriosas. Ele falava para mim: você tem que se apegar na coluna de fogo. Eu lembro até hoje. Coluna de fogo? Eu nem sabia o que era coluna de fogo, nem sabia que existe isso. Mas essas palavras ficavam na minha cabeça. Veja, a graça de Deus já estava me atraindo. Como? Através das palavras do Douglas. E aí eu fui na igreja dele, onde era o pastor Rafael na época, né? E aí o Douglas ia lá, à frente cantava. Eu via ele com uma fé tão grande. E eu pensava comigo: eu nunca vou ser como ele. Eu sou muito pecador. Eu não consigo. E houve vezes, ele nem sabe disso, que eu passei lá na frente e vi ele louvando de novo. Aquele hino. Eu vou lembrar um hino que ele gostava muito de louvar. Hã? Não, era outro. Eu vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro. Deus então foi me atraindo com a palavra, até que ele colocou uma outra pessoa no meu caminho, Misael, que começou a aparecer lá no bar também, falando de Jesus para mim. E aí o Douglas saiu de cena. Jesus colocou uma outra pessoa, que era o Sebastião. A minha família, uma tia minha teve uma estratégia. O Sebastião, de chamar o Sebastião, o irmão Sebastião, para dar estudo bíblico para o meu pai e para minha mãe. Mas não era verdade, era para mim. Era para o meu pai e para minha mãe, mas eu tinha que ir junto. E sabe o interessante? O meu pai e minha mãe não se interessaram muito, mas eu me interessei. E Deus então foi me atraindo, e eu estudei a Bíblia 5 anos com aquele irmão. Ele começou a vir na minha casa, e tinha dia que ele vinha, eu não estava lá no bar, ele ia me buscar. Eu estudo bíblico hoje. Aí nós fazíamos estudo bíblico.
E aconteceu que ele parou de vir e eu comecei a ir na casa dele no Jaraguá. Eu continuei até a morte dele, que foi no mês passado. Nós fomos na casa dele um mês antes dele morrer, uma semana antes. Então, são pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho. Para quê? Para nos levar, para nos ajudar. Porque a graça dele é irresistível. Em terceiro lugar, em quinto, aliás, aquele que é salvo, que é eleito, vai perseverar. Não tem outra saída. Como disse aquela irmã, nem Deus, nem você impede a obra de Deus na sua vida. Nem que você não queira, você vai. Ou vai pela ou vai pela dor. Porque você já está salvo. Lá no livro de Isaías, a Bíblia diz: mãe, esquecer-se do filho que cria, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre, ainda se esqueça, eu, Deus poderoso, jamais me esquecerei de ti, porque trago o teu nome escrito. Glória a Deus, glória a Jesus. O seu nome e o meu nome está escrito na palma das mãos de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ser salvos. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa falar mais profundamente com a igreja. Que os irmãos possam entender essa doutrina que é bíblica, conforme nós mostramos para a igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.